Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre este livro, O Mundo da Escrita, como a literatura transformou a civilização. Antes de eu continuar, já vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também deixa o seu like. Bom, o livro foi escrito por Martin Buchner, que é professor de literatura na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o livro foi lançado pela Companhia das Letras. Bom, eu gostei muito do livro porque ele fala sobre literatura de uma forma muito diferente do que nós estamos acostumados a estudar na escola, na faculdade, diferente do que a gente vê nos livros convencionais que falam sobre literatura. Então ele não vai falar sobre escolas literárias como o romantismo, o barroco, por aí vai. O foco é na escrita desde o desenvolvimento da escrita, passando pela literatura, mas também tudo que envolve esse universo, como a tecnologia, ou seja, desde a invenção do papel, do livro, da impressão, passando um pouco pelas redes sociais. Ele fala sobre alguns escritores, mas também, principalmente, como a escrita revolucionou a nossa civilização. Então ele fala desde o comecinho, quando foi descoberta a mais antiga história registrada, que é a Epopeia de Gilgamesh, acho que é assim que se pronuncia. E ele fala como, na época, a escrita se tornou uma ferramenta de poder e controle social, porque por meio da escrita passou-se a registrar tudo. Isso antes de Cristo, na época era usada para registros comerciais e políticos, e só depois que as histórias passaram a ser também registradas e também vistas como uma forma de difundir ideias, de difundir a própria filosofia de vida. Ele fala sobre como o Alexandre o Grande tinha o livro Ilíada de Homero como livro de cabeceira, e ele usava nas estratégias de guerra. Então logo se percebeu como a literatura era importante no dia a dia das pessoas. Mas claro, ela não estava acessível a todo mundo, era uma pequena parte da população, especificamente elite, homens, políticos, imperadores, então eles que dominavam e controlavam a escrita. E como a escrita, quando surgiu, ela se tornou tão importante, uma ferramenta de estratégia e de controle super importante, surgiu a função do escriba, que era a pessoa que codificava, que de fato escrevia. Não era exatamente escrever como nós escrevemos, até porque aquilo era feito assim, esculpido em placas de barro, então tinha todo um trabalho minucioso para fazer e para também ler. E por falar em escriba, ele também fala sobre Esdras, que foi um grande escriba, que é conhecido por conta da Bíblia Sagrada. Foi ele que reuniu as escrituras e criou a Bíblia Sagrada, reunindo esses livros. Então ele fala sobre o papel desses profissionais, que era assim muito respeitado. E já que chegamos a esse trecho, o Martin fala sobre a literatura como uma difusão de ideias, mas também de ensinamento. Então ele fala sobre Buda, Confúcio, Jesus Cristo e Aristóteles. Não necessariamente dessa ordem, porque ele segue uma ordem cronológica. Ele fala que o que há em comum entre eles é que eles não tinham a intenção de registrar essas histórias, mas como eles ensinavam, eles tinham discípulos. Então esses próprios discípulos começaram a registrar e difundir as ideias de cada um deles. Bom, o autor segue então uma ordem cronológica e ele vai abordar diferentes momentos da história em que a escrita teve uma grande revolução, como a criação da prensa de Gutenberg, a tradução da Bíblia e a difusão, impressão da Bíblia. Então ele vai falar muito sobre essa parte, sobre Martinho Lutero, o papel da Igreja Católica. O autor também fala sobre Goethe, que foi um grande autor que escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther, acho que é assim que se pronuncia, como ele foi importante na difusão de uma literatura universal. Então o próprio autor percorreu esses lugares, então ele foi até a Sicília, fez o caminho por onde Goethe passou. Ele foi para Santa Lúcia, que fica no Caribe, e ele entrevistou um autor chamado Walcott, acho que é assim que se pronuncia, eu não tenho certeza, mas eu anotei aqui. Ele foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, mas o interessante é que ele percorreu esses lugares, ele traz coisas que não são muito conhecidas por nós. Então não
não fica só centralizado na Europa, como é a maior parte dos estudos de literatura. Ele também fala sobre a África, sobre a importância da China, que foi a que inventou o papel, que foi quem inventou a primeira prensa muito antes de Gutenberg. Fala também sobre uma grande poetisa japonesa. O nome dela, verdadeiro, ninguém descobriu, mas ela era conhecida por uma personagem que ela criou, chamada Murasaki Shikibu. Isso também muito antes, pouco depois, aliás, de Jesus Cristo. Fala também sobre a literatura, a escrita dos povos maias. Também fala sobre, voltando agora para a Europa, sobre Miguel de Cervantes, como ele criou um romance moderno a partir de Dom Quixote. E também tem um momento importante da literatura, que é a literatura de manifesto. Então ele vai falar sobre Karl Marx e Engels, quando eles criaram o Manifesto Comunista e como isso influenciou muitas gerações de artistas que criaram simbolismo, dadaísmo, mas também muitos revolucionários políticos como Lenin, Stalin, próprio Fidel Castro. Então ele aborda também essa parte mais política da literatura e rapidamente fala sobre as redes sociais, como a internet permitiu que a gente se tornasse também um criador, escrevendo e, enfim, produzindo conteúdo, e um pouco sobre Harry Potter, mas assim, uma pincelada. Mas enfim, foi um livro muito interessante, eu gostei bastante deste livro por causa dessa perspectiva diferente e porque não tem um tom acadêmico. Ele escreve em primeira pessoa, então ele fala sobre as próprias experiências quando ele percorreu esses lugares que eu citei. Ele reuniu diversas informações, diversas curiosidades. É um livro interessante não só por causa dessas experiências, mas por causa dessas informações diferentes, saindo um pouco da Europa. Aliás, esqueci até de mencionar, nessa parte de revoluções, de comunismo, ele fala sobre uma poeta, uma poetisa chamada Anna Akhmatova, acho que é assim que se pronuncia, que quase foi esquecida na história porque sofreu perseguição, ela teve que ficar muito tempo escondida, as suas obras também ficaram muito tempo escondidas, só depois que passou a ser difundida, e como não tinha prensa, tinha que digitar, então muitos livros, não só os poemas dela, mas alguns livros, o próprio Manifesto Comunista teve que ser datilografado em máquinas de escrever, que fala sobre a importância dessa poetisa. Então são várias informações que a gente não costuma ver com tanta facilidade no dia a dia, por isso que é um livro muito interessante e a linguagem também é super acessível. Então, para quem gosta do assunto, para quem tem curiosidade, eu super indico o livro. Bom, se você já gostou, deixa aqui nos comentários as suas impressões, e se você se interessou pelo livro, eu vou deixar o link aqui também na descrição. Lembrando que se você comprar qualquer coisa, não precisa ser só o livro, mas qualquer item, uma pequena porcentagem vem aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão, então vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!